A primeira referência de Santo Graal foi quando o rei Arthur e seus cavaleiros estavam à procura de um recipiente mágico, um caldeirão que poderia dar novo sabor a alimentos, vida e vigor às pessoas. Ele está presente nas lendas arturianas, sendo o objetivo da busca dos cavaleiros da Távola Redonda, o único objeto com capacidade para devolver a paz ao reino de Arthur. Uma referência mais famosa foi feita pelos cristãos, na qual o sangue de Cristo foi bebido direto do cálice. A cultura do século XXI apresentou em alguns momentos a história do Santo Graal em obras como Indiana Jones, Código da Vinci, As Aventuras de Merlin e entre outras produções. Esse mito acabou inspirando várias novas histórias que se tornaram importantes com o passar do tempo. Entre elas podemos destacar a Pedra Filosofal, que era a pedra que os alquimistas queriam achar ou criar, que possuía substâncias lendárias capazes de transformar qualquer coisa em ouro. E também poderia ser usada para fazer o elixir da vida, que dava vida eterna a quem o bebesse. No filme do Harry Potter, Voldemort quer encontrá-la para conseguir a sua vida eterna e voltar à sua forma física. O Neguinho do Pastoreio, um escravo de 14 anos, foi cuidar dos cavalos da fazenda e perdeu um. Foi punido e preso junto a um formigueiro. Quando o punidor voltou, o Neguinho estava junto da Virgem Nossa Senhora, com o cavalo perdido. Beijou a mão do punidor e saiu com o cavalo. A partir de então, ele vive cavalgando, e quem perde algum objeto, acende uma vela e ele acha. Mito meio africano, meio brasileiro cristão. Lança do Destino São Longuinho. A lança de Longuinho que atravessou Jesus foi relacionada a grandes líderes como Carlos Magno, Hitler e os Estados Unidos atualmente. Diz que quem usa a lança sempre vencerá as batalhas, e quando derrubada, indica sua morte. Constantino e Napoleão também tomaram posse da lança. Longuinho, após perfurar Jesus, foi acertado nos olhos por água que escorreu de Jesus, e não por sangue, e se sarou de um problema de visão que tinha. Se converteu na hora, virou monge, e depois mártir por não abdicar de sua fé e virou um protetor do objeto perdido. Longinus significa uma lança. Por causa de sua baixa estrutura, sempre ficava embaixo da mesa e devolvia objetos perdidos ao dono no Império Romano. Sangue de Jesus curou sua cegueira física e espiritual, estava vendo com a alma. Arca da Aliança. A arca, como representação e presença de Deus, deu força aos hebreus para que pudessem conquistar a terra prometida, força militar de guerra. Eldorado. Eldorado era uma cidade perdida em meio à gigantesca floresta amazônica, uma cidade repleta de ouro nas construções da cidade, nos templos, nas estátuas dos ídolos, nas armaduras e escudos. Shambhala. Reino da Paz segundo o budismo tibetano, lugar entre o Himalaia e o deserto de Gobi. Atlantis. A primeira vez que Atlantis foi citada na cultura ocidental foram nas obras de Platão, Timeu ou a Natureza, e Críticas ou Atlântica, onde ela era referida como uma ilha tão grande como a Ásia e Líbia juntas, uma parte do território atlântico que se estendia em outras partes do mundo. De acordo com Platão, essa ilha gigantesca foi engolida pelo oceano 9.000 anos antes da época de Solon. Relação. Todas essas histórias parecem distantes da realidade atual, mas se pensarmos de uma maneira mais abrangente e atenta, podemos fazer uma relação desse conceito com a sociedade atual. O ser humano do século XXI é muitas vezes ansioso, intenso, sempre buscando algo novo, algo que ele não tem. Pode ser dinheiro, oportunidades, poder, relacionamento, entre outras coisas. Jamais estamos satisfeitos com nossas conquistas, sejam elas pequenas, grandes. Tudo o que importa é o futuro. A satisfação na atualidade é cada vez mais difícil de ser alcançada. Essa concepção pode gerar falhas e quedas, por isso temos que ser sempre muito cautelosos sobre a audácia humana.